mas uma aluna minha, como a maioria das mães que me procuram, sonhava em ser mãe. Planejou perfeitamente sua gestação, o quartinho do bebê, organizou o trabalho para poder tirar a tal da licença maternidade com calma e tranquilidade e voltar ainda apenas só meio período até que a criança completasse 2 anos. A mãe da planilha. Eu já vivi isso e eu já contei isso no outro vídeo. Mas o planejamento, ele é perfeito até que a pessoa se torne mãe. E ela descobriu isso da mesma forma que eu descobri. Ela começou a olhar todo o contexto e ver que não estava sendo feliz, e isso impactava diretamente no relacionamento dela com a filha. É muito difícil assumir isso, afinal, a gente foi ensinada que mãe é padecer no paraíso, e que reclamar da maternidade é a mesma coisa dizer que não ama o filho. E realmente não tem como separar a maternidade do filho. Não tem como amar o filho e não amar a maternidade, porque uma coisa está incluída na outra. Mas uma das coisas que essa aluna se queixava era das noites de sono que não tinha qualidade desde que a criança nasceu. Então já fazia 2 anos que ela não dormia com qualidade. Eram vários viés. Então, primeiro, ela começou com a tal da cama compartilhada. E só nisso ela já tinha dificuldade de dormir, porque tinha medo de acabar machucando a criança, né? E depois, conforme a criança foi crescendo, ela também não conseguia dormir direito, porque o espaço já não comportava tanta gente, que era ela, o marido e a criança. E aí ela viu também que a informação da cama compartilhada não era segura e ainda deixava a criança dependente dos pais. Então ela decidiu que ela ia levar a criança para o quarto dela, né, para dormir no quarto da criança. Mas ela tinha dificuldade de fazer a criança dormir sozinha. Então ela começou a ficar no quarto até que a menina pegasse no sono. Mas nisso também começou, né, por não ter uma rotina clara de sono, ela também começou a fazer isso de uma forma muito cansada. Então, quando ela colocava a menina para dormir, ela acabava dormindo no quarto da criança. Isso começou a impactar também o casamento dela. Aí então, ela decidiu ficar com a criança até que a criança pegasse no sono e então ir para o quarto dela. Mas aí falaram para ela que era perigoso porque a criança poderia acordar de madrugada, se assustar e acabar se desesperando e se machucando. Então, as opiniões, as informações, tudo que ia chegando para ela ia atrapalhando tudo que ela estava planejando por filho. E mais uma vez ela cedeu e voltou a dormir no quarto com a filha. Quando ela me procurou, o objetivo já nem era mais resolver o sono, porque, tipo, ela já acreditou que, enfim, era isso mesmo, ela ia ter que dormir com a criança até que a criança decidisse, né, amadurecesse e desejasse que ela não ficasse mais no quarto. Na verdade, ela me procurou por problemas na educação. Ela percebia uma grande dependência e dificuldade de se relacionar com a criança, né, com a filha. E na conversa, a gente identificou, inclusive, que ela estava tendo problemas no casamento por conta disso. E como eu sempre falo, é preciso diagnosticar o problema real e ir resolvendo aos poucos, porque afinal, educação infantil é um processo a longo prazo. E foi o que fizemos. Então a gente identificou esse problema em relação ao sono, que tornava ela muito mais irritadiça. Ela deixava de fazer as coisas que eram importantes para ela, né, a mãe, porque ela estava sempre muito cansada. E porque a criança também era muito dependente dela. E essa irritação, né, que teoricamente era porque ela estava ali dando muita atenção para a criança, também atrapalhava o relacionamento dela com a filha. Porque ela acabava perdendo a paciência em momentos rotineiros, como banho, alimentação, sono. E tudo isso estava tornando a maternidade dela simplesmente insustentável. Então, o caminho inicial, né, da nosso atendimento foi passar informações para essa mãe sobre o básico, sobre o desenvolvimento infantil, sobre sono, sobre relacionamento, rotina e até mesmo sobre autoconhecimento. Não existe uma fórmula mágica para educar o seu filho. É preciso encontrar o seu maternar. E foi exatamente o que essa mãe fez. Ela descobriu que estava minando a energia dela e a disposição para a maternidade e outras áreas também, porque ela estava quase desistindo de trabalhar. Afinal, quando ela não estava com a filha dela, ela estava acabada emocionalmente e fisicamente, né? E aí, quando a criança estava na escola, ela tentava fazer algo por ela. Mas como ela também não tinha autoconhecimento, ela não sabia exatamente o que reenergizava ela. Enfim, estava tudo indo por água abaixo. Com um pouco de conhecimento, ela definiu novas regras e formas de abordar o sono com a criança. Ela conseguiu melhorar absurdamente o dia a dia dela e o relacionamento dela com a filha. Então,
Tudo isso eu passei para mostrar o quanto é importante a gente se dedicar aos conhecimentos básicos e não ficar só ouvindo informações ou opiniões de várias pessoas pra gente, né, e acreditando que a nossa intuição vai aflorar em um determinado momento para que a gente consiga educar os nossos filhos. A gente precisa de informação.